Muito boa tarde, povo de Deus, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a todos vocês que estão aqui comigo nesta tarde de domingo. Estamos aqui nesta tarde agradecidos a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Deus abençoe a sua casa, a sua família, a sua vida, o seu trabalho, tudo que for seu, que possa estar abençoado nesta tarde, em nome de Jesus, tá bom? Aonde você estiver, em casa, no trabalho, na viagem, passeando, aonde você estiver, que a presença de Deus possa estar com você. Isso é bíblico, irmãos. Né? Se a gente olhar aqui para o Salmo de Davi, no Salmo 139, que vai falar dois atributos que só Deus tem, que nem Satanás tem, e homem nenhum tem, só Deus tem a onipresença e a onipotência. Ele está presente em todo lugar e ele tem todo o poder. Então, se a gente olhar para o Salmo 139, a gente vai ver que o Senhor está conosco desde a nossa formação no ventre da nossa mãe. E ele continuar conosco até, estarmos com ele lá no paraíso, estarmos com ele lá no céu. Então a gente vê que não tem como a gente se esconder da presença de Deus. Olha que Pai grande que nós temos. Olha que Deus grande que eu e você tem. Ele conhece, ele está presente e ele tem todo o poder para fazer qualquer coisa que lhe apraz. Vamos lá para o texto? Senhor, tu me sondaste. Olha como Davi começa o Salmo 139. Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Que Deus maravilhoso. Ele não nos conhece somente pelo nome, mas ele conhece até os nossos movimentos. Olha aqui. Tu me conheces o meu assentar e o meu levantar. Quando você senta, quando você levanta, Deus conhece. Ainda vai mais além. De longe entendes o meu pensamento. Deus não conhece e vê somente os nossos movimentos. Ele conhece o nosso. Sabe o que você está pensando aí agora? Sabe o que está passando na sua mente aí agora? Deus sabe. Deus conhece. Deus conhece o seu pensamento. Que coisa tremenda. Então, irmãos, quando somos tentados a achar que Deus não está nos vendo, e que Deus não está nos ouvindo, é um erro grave que nós cometemos, porque o texto diz, a Bíblia diz, Davi inspirado por Deus, tu conheces o meu assentar, o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. Então Deus sabe o nosso pensamento, o nosso movimento, as nossas preocupações. Deus conhece os nossos anseios. Deus conhece os nossos planos e projetos. Está tudo diante dele. Então, como que eu vou fazer algo ou vou deixar de compartilhar algo com o nosso Deus? Não tem como. Tudo que você faz, pensa e age está compartilhado com Deus. Tem muitas pessoas, por exemplo, pessoas aí que cometem crimes escondidos que a polícia nunca descobre. Pega o corpo, esconde, não sei aonde joga, que nunca vai ser descoberto. Mas Deus viu. Deus viu tudo que ele fez. Deus viu tudo que ele planejou. E um dia vai dar conta. No dia do acerto de contas, Deus vai falar, você fez isso, fez aquilo, lançou, picou, moeu, jogou no vulcão, não sei. Deus viu tudo. Deus sabe de tudo. Então, irmãos, quando nós somos tentados a acreditar que Deus não está vendo, a nossa vida, irmãos, descanse. Aqui pesa, também de um lado. Aqueles que pensam que enganam a Deus, eles estão enganados. Agora, quem anda corretamente na presença de Deus, está tranquilo, irmãos. Podemos ser até injustiçados, mal compreendidos, acusados de coisas que não fizemos. Deus sabe. Por isso que o Senhor é o nosso juiz. Por isso que o Senhor nos justifica ou nos condena. Deus é justo, irmãos. Deus não
faz vista grossa para o erro, não. A gente vê isso biblicamente. O povo de Deus pereceu porque não deu ouvido à voz de Deus. Os israelitas, os hebreus, passaram por situações difíceis, porque abandonavam a Deus, viravam as costas para Deus, não eram sinceros, porque Deus vê muito mais a motivação do que a obra. Porque tem muitas pessoas, infelizmente, que entram no caminho da hipocrisia. Elas até fazem algo, mas com a intenção de chamar atenção, de serem reconhecidas, aplaudidas, né? De serem vistas como benfeitoras de pessoas. Não, irmãos, que a nossa recompensa vem do Senhor. Você está preparado para fazer tudo isso que é legal, é necessário, e nós precisamos sim ser promotores das coisas boas. Mas de você estar preparado para fazer tudo isso e só Deus te recompensar? E só Deus te recompensar, quem sabe, só lá no porvir? Agora, muitos fazem as coisas com intenções errôneas. Aparecer, para ser centro dos holofotes, para serem aplaudidas, serem faladas de benfeitoras. Não. Tudo que nós fizermos, meus irmãos, nós devemos esperar o galardão, o reconhecimento, né, o pagamento de quem? Do Senhor. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, quando nós seguimos o exemplo de Cristo, aliás, nós fazemos sem esperar retribuição. Por quê? Ele nos deu primeiro. O Senhor nos deu primeiro. Então, por que eu vou fazer algo esperando troca? Esperando que Deus, né, me retribua? Ele já me retribuiu primeiro. Ele já me deu a vida eterna. Ele me deu o Espírito Santo. Ele me deu condições de eu ter uma família. Olha como Deus tem suprido as nossas necessidades. Tem nos dado aquilo que necessitamos. Então ainda eu quero fazer algo para o Senhor, para receber algo em troca? Está errado. Ele faz pela sua bondade. Por isso que nós devemos fazer para Deus, para as pessoas, de bom coração. Esperando que quem vai nos retribuir é Deus, mas não precisamos fazer pensando naquilo que Deus vai retribuir. É errado agir assim. Fazemos por amor e gratidão. Nós servimos a Deus, não estamos mais debaixo da lei, porque a lei mostrava o pecado e não tinha solução para o pecado. Agora a graça, na nova aliança, mostra o pecado, mas tem solução. Então agora que somos salvos, fomos perdoados os nossos pecados, fomos reconciliados a Deus através de uma ação de Deus. Através de Jesus, Deus estava reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele mesmo proveu um meio de reconciliar. Olha que Deus, quem explica isso? Que Deus maravilhoso. Para cumprir a justiça de Deus, ele viu que criatura nenhuma poderia cumprir. Aí ele falou, não, então eu vou prover um meio que eu mesmo venha prover a satisfação para mim mesmo, para que o meu povo possa ser salvo. Olha só, que Deus é esse, irmãos? Como devemos ser gratos a Deus? Ele mesmo proveu o meio de satisfazer a sua justiça, porque Deus é justo, precisava de alguém morrer, ou alguém santo, ou alguém perfeito. Porque pelo homem entrou o pecado no mundo, agora precisava de um homem perfeito para ser, para passar pelo processo ali da cruz, da morte, para remir, para perdoar os nossos pecados, através desse sacrifício, para se satisfazer as exigências de Deus. Ele mesmo proveu alguém para satisfazer as suas próprias exigências, independente de nós, irmãos, porque nós não éramos capazes. Que Deus maravilhoso é! Quem entende Deus por completo? Nossa mente é muito pequena. Então, irmãos, o texto diz, tu conheces o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento. Então, os seus movimentos estão diante de Deus. Os seus pensamentos estão diante de Deus. A sua vida está diante do olhar de Deus. Como eu disse, repito, tanto para nos justificar, como também para nos condenar. Nos condenar no sentido assim, nos cobrar. Porque Deus é justo.
Não é porque eu sou uma pessoa de bem e eu posso entristecer a Deus, eu posso pecar contra Deus, que ele não vai, né, que ele não vai ficar, ele não vai ver, ou seja, não vai me cobrar. Cuidado. Nós podemos falhar, mas deve ser o quê? Um erro, um tropeção. Errar o alvo. Né? O pecado na nossa vida deve ser o quê? Errar o alvo, um tropeção, um acidente de percurso. Agora, aquele pecado premeditado, irmãos, as consequências são pesadas, são graves. Agora, quando todos nós estamos sujeitos, estamos numa corrida, estamos numa caminhada, todos nós estamos sujeitos a tropeçar, a passar por situações adversas, né? Estamos sujeitos. Né, de cometer algum pecado contra nosso Deus, porque somos pecadores. Mas eu não posso premeditar, não, já que eu sou pecador, eu vou, né, fazer isso, aquilo ali, né? Não podemos agir assim, sem responsabilidade. Por quê? Tu conheces o meu assentar, os seus movimentos, e o meu levantar. De longe entendes os meus pensamentos. O Senhor sabe dos nossos planos. O Senhor sabe daquilo que projetamos. Por isso, eu aconselho, projete o que for bom. Não projete o mal, não deixe o diabo invadir a sua mente com os dardos, porque ele não pode ler o seu pensamento, mas ele é um ótimo perceptor. Ele sabe o que o homem gosta. Ele conhece a natureza caída do homem, ele vai tentar de todo jeito. Então não deixe as artimanhas que o inimigo propõe. Ele não obriga ninguém a fazer. Por isso que eu não concordo com muitas pessoas. O diabo fez o meu marido cair. Não é nada. É o couro grosso dele, é safadeza. O diabo propõe, ele não obriga. O diabo fez o meu filho fazer isso. A minha mulher... Não é diabo nada, ele propõe, mas não obriga. Nem Deus obriga você a fazer a vontade dele. O diabo também não. Ele vai propor diante de você. Ele vai tentar naquilo que você, né, tem uma caidinha, vamos dizer assim. Ele vai tentar naquela área que você tem de ter um certo cuidado. Mas obrigar, não obriga não, irmãos. Isso é conversa para boi dormir. Isso é querer transferir responsabilidade, porque é fácil eu pecar e jogar a culpa no diabo. É fácil sim fazer isso. Agora o difícil é eu chamar a responsabilidade, mas não, eu pequei porque eu sou couro grosso. Porque eu preciso nascer de novo, porque eu preciso converter. Aí é difícil. Agora jogar a culpa no diabo, no chifrudo, é fácil. A pessoa faz, acontece, né? Faz as porcariadas, depois o diabo que diabo, né? Nada, sua natureza. Você que perdeu o temor do Senhor. Você que não quis resistir. Você aceitou as ofertas. E a gente vê muitos exemplos bíblicos. Que as pessoas, o diabo ali, usando a pessoa para oferecer aquilo que agradava a pessoa, mas ela não aceitou pela consciência que ela tem para com Deus. Por isso que a Bíblia diz, o salmista dizendo, tu conheces os meus movimentos, o meu sentar, o meu levantar, mas também o Senhor conhece o meu pensamento. E aí? Será que diante de Deus essa desculpinha daria certo? Daquele que conhece, aquele que vê tudo, sabe de tudo? Será que daria certo diante dele? Às vezes diante da esposa dá certo, diante do esposo dá certo, diante do pastor dá certo, mas e diante daquele que tudo vê e tudo sabe? Irmãos, são instruções que o Senhor está nos dando esta tarde para vivermos a palavra de Deus, irmãos. Não podemos afrouxar, não podemos ceder, não tem bandeira branca com o mundo não, irmãos. Não tem desculpa de dizer, né? Chama a responsabilidade para você, pede perdão, conserta com Deus, conserta com a sua esposa, conserta com o seu esposo, faz um conserto e arrepende do pecado, que o Senhor está de braços abertos esperando. Ele não está aqui para mandar ninguém para o inferno, mas Ele está aqui nos chamando para o arrependimento e para termos uma vida com Ele. Não adianta viver de aparência diante de Deus, não tem isso. Eu posso viver de aparência na igreja, eu posso viver de aparência no trabalho, eu posso viver de aparência até em casa, diante da minha família, mas diante de Deus não.
Diante daquele que tudo vê e tudo conhece, que te formou, que me... Não tem jeito. Ele conhece. Por isso que ele batia de frente com os religiosos. Jesus, da época dele, vocês são, né, um monte de hipócritas. Vocês é igual um caixão, um sepulcro caiado. Por fora bonitinho, mas por dentro cheio de osso podre, cheio de imundícia. Vocês são assim. É hipocrisia, irmãos. Eles eram verdadeiros hipócritas. Eles não eram por dentro e por fora a mesma pessoa. Eles passavam por pessoas santas, pessoas, né, de Deus, mas por dentro eram podres. Cheio de pecado, cheio de amargura, cheio de, né, de coisa ruim. E nós não podemos agir assim. A Bíblia nos mostra isso para quê? Para evitarmos. Como, infelizmente, tem muitos cristãos hipócritas. Julga as pessoas, se acha melhor. Né? Veste dentro de um paletó, se transforma. Fora o paletó, não tem nada a ver. Ele veste o paletó, se transforma, parecendo que é super-herói, né? Quando veste a roupa ali e vira outra coisa. Homem-Aranha e tantos outros super-heróis, super-homem, vira outra pessoa. Tem muitos cristãos que é desse jeito. Mas nós devemos ser verdadeiros. Em todo o tempo. Porque o Senhor, Ele conhece os meus movimentos. De longe, lá do céu, Ele entende o meu pensamento. Que Deus grande é esse, irmãos? Aqui, se nós formos discorrer esse texto, o salmista vai dizer, da onde eu fugirei do teu espírito? Se eu estiver lá na morte, se eu estiver lá no céu, se eu estiver no fundo do mar. Não tem como. E assim é uma realidade. Isso nos dá, que nós que somos cristãos, que não tenhamos o rabo preso com ninguém, para nós isso é muito bom, irmãos. Agora, quem tem o rabo preso é um problema, né? Porque ele sabe que Deus está de olho nele. Agora, para nós que amamos a presença de Deus e temos satisfação em fazer a vontade de Deus, isso nos dá segurança, isso nos dá liberdade, isso nos põe um sentido de segurança, porque Ele é o nosso juiz. É Ele que vê, Ele que vai me julgar. Agora, para quem vive com duas caras ou na hipocrisia, é um perigo. Porque não tem como eu tentar convencer Deus, né, daquilo que eu fiz errado, que Ele vê, Ele conhece até o pensamento. Se eu estiver maquinando mal contra o vizinho, contra o patrão, contra o pastor, contra quem for, se eu estiver maquinando mal, Deus já está sabendo. Se você fazer o ato ou não, Ele já está sabendo que você está maquinando mal. E Ele, como Caim queria matar o irmão Abel, vocês sabem da história, foi o primeiro homicídio, né, que aconteceu ali, do primeiro casal de Adão e Eva. O Caim, né, ofereceu um sacrifício a Deus lá, dos seus, que ele era um agricultor. Não é o problema ali, não é problema porque ele ofereceu os melhores da agricultura, não é isso. O problema era a postura dele, era mal. Abel ofereceu o melhor das ovelhas, daquilo que ele fazia, ele era pastor, e Caim ofereceu, porque não tinha leis ainda. A gente sabe que a lei exigia que seria animais, tal, mas não tinha estabelecido a lei ainda. Mas ali o problema foi a postura de Caim. Ele tinha um coração mau, invejoso. Porque quando Deus rejeitou ele e a oferta dele, porque é da posição dele, de invejoso, coração mau, ele já se irou, queria matar. Queria matar Abel, e como matou. Não adiantou Deus intervir. Deus, toma cuidado, o pecado está à porta e vai ser um desejo para você. Estou te avisando. E nem assim deu ouvido para Deus, virou o ombro para Deus. Matou o próprio irmão por inveja e ciúme, irmãos. Olha que terrível. Deus alertou ele, cuidado, Caim. Se você não mudar de atitude, se você não melhorar aí as suas atitudes, eu não vou aceitar a sua oferta, lógico que vou, mas a sua postura não é correta. Porque Deus não está preocupado com a sua oferta. Deus está preocupado com como que você está dando aquela oferta. É de coração sincero, puro, ou tem algum interesse? Deus olha muito mais, ele olha muito mais para a posição do ofertante do que pela oferta em si. Porque a Bíblia diz, se você souber que o seu irmão tem algo contra você, antes de você dar a sua oferta, vai lá primeiro consertar com ele. Depois você vem dar a sua oferta. E muitos pensam que Deus está de olho só na oferta, não está olhando na nossa postura. Ao contrário, irmão. Deus está olhando na nossa postura. Não adianta eu dar oferta e estar de mal dos outros.
Não adianta eu dar oferta e ter um coração mau. Não adianta eu dar oferta e os meus interesses, vou dar oferta para Deus, né? Com coisa que Deus eles pensam que é aplicar dinheiro, né? Vou aplicar 100 e receber 1000. Isso é errado, irmãos. Aonde que a Bíblia promete dar 10 vezes mais, 100 vezes mais? Eu não vejo isso biblicamente. Né? Eu não vejo. Deus não é casa de aposta. Né? Deus não é lugar que você investe e dá lucro. Isso é outros lugares que você deve procurar. Mas a igreja, quando você doa, é para ajudar a obra, porque você tem amor pela obra. É porque você sabe, você tem consciência que a igreja precisa. O próprio Jesus tinha mulheres ali que ministrava no ministério dele, ajudava com as finanças o ministério, custeava o ministério de Jesus. Tinha muitas mulheres. E olha aqui, eu vou falar uma coisa aqui, as mulheres são muito mais mão aberta para a obra de Deus do que os homens, viu? Isso é uma realidade. Tem muitos homens também que são, né, pessoas que têm a mão aberta para abençoar, mas as mulheres ganham dos homens, viu? As mulheres ganham de nós. Porque elas é movida pelas emoções. Não! Elas são mais sensíveis. O ministério de Jesus, quem ajudava o ministério dele eram as mulheres. Olha lá, está no texto. As mulheres ajudavam ele no ministério, porque precisava. Ele estava ali, naqueles 3 anos e meio, ele ficou totalmente dependente. Né? Ele estava como homem da ajuda das pessoas. Eu não vejo Jesus usar os poderes celestiais, os atributos dele em prol de si mesmo. Eu não vejo Jesus fazendo isso. Em prol de si mesmo, não. Quando ele multiplica os pães, foi para a multidão, irmãos. Quando ele multiplica os peixes, os pães, foi para dar alimento para quem? Para as multidões, não era diretamente para ele. Então ele nos ensinou, irmãos. Então, irmãos, é muito interessante isso, porque muitos acham que impressiona Deus com aparência, com postura. Não, irmãos. Vai muito além disso. Por quê? Deus conhece os nossos movimentos, para sentar e levantar. Deus, de longe, ele entende os nossos pensamentos. Então, toma cuidado, não maquine o mal. Não deixe o diabo ficar maquinando aí na sua mente. Não faça isso. Fazendo planos malignos. Não deixa, por favor, em nome de Jesus, não deixe os planos malignos tomar conta da sua mente, porque Deus sabe. E ele nos avisa antes. Ele avisou Caim. Caim, cuidado. Pecado está à porta aí, ó. E se você não tomar postura, ele vai te dominar. Ele dominou. Não deu ouvido ao conselho de Deus. Deixou o seu orgulho, a sua inveja, o seu ciúme tomar conta e matou o próprio irmão. Primeiro homicida. Homicídio ali que a Bíblia mostra. Que tristeza para a própria família. Para a própria família, irmãos. Para o próprio irmão, porque não aceitou, né, ver a bênção do irmão. Não aceitou ver o irmão abençoado. Não aceitava ver, né, Deus, como se diz, escolhendo o irmão. Não que Deus faz acepção de pessoa, não. Eu falei postura. A própria postura dele impediu que Deus aceitasse ali o seu sacrifício. Foi ele que foi o culpado. Deus não faz acepção. A postura de Abel era correta. Era correta. Coração bom, coração puro, sincero, dando o melhor para Deus. Ele pegou o melhor das ovelhas. Caim podia ter pegado o melhor da agricultura, mas ele não era perfeito. O coração dele era ruim, irmãos. Não é a quantidade, não é a aparência, é a sua postura. Como que eu estou diante de Deus? Na humildade? Na simplicidade, na dependência, ou estou querendo impressionar as pessoas, por isso que eu faço? Tem pessoas que fazem para impressionar as pessoas. Não pode ser assim, você deve fazer de coração, de sinceridade. Lembra da oferta da viúva pobre? Da viúva, aliás. Da pobre viúva? 2 moedinhas, valia nada. Vamos pôr no dinheiro de ouro, 2 moedinhas de 5 centavos. Vale o quê? Não compra uma bala. O Senhor falou, ela deu a maior oferta. Por quê? Ela deu tudo que tinha. Sinceridade, irmãos. E muitos distorcem esse texto, mandam você dar tudo que você tem. A Bíblia não está ensinando isso. A Bíblia não ensina isso, você dar tudo que você tem. Ali não. Tem casos específicos que Jesus manda.
Mas ali não é isso. Jesus está ensinando a postura daquela mulher. As outras pessoas que eram ricas, abastadas, davam o que sobrava. É fácil dar o que sobra. Não é verdade? Não é fácil a gente dar o que está sobrando. Ah, vou dar um pouco da feijoada que eu fiz pro vizinho, que vai azedar, tem muito. Ah, vou dar um pouco de pamonha pro meu vizinho, que vai azedar, porque tem muito. É fácil dar o que sobra. E tirar. Vou abrir meu guarda-roupa, vou dar meu único paletó pro irmãozinho. Eu tenho um, por exemplo. Eu tenho um, vou dar ele pro meu irmãozinho que chegou agora na igreja que tá sem. Vou ficar sem nenhum. É fácil? Não. Mas dá o que sobra, irmãos. Até o mundo faz isso. Até quem não conhece Deus, agora dá tudo que você tem. O seu melhor é difícil, custa algo. E ninguém quer dar, né? Ninguém quer dar algo que lhe custa. Ninguém. Davi tinha uma visão diferente. Eu vou dar algo que não custe nada para o Senhor? Jamais. Davi tinha essa consciência e nós precisamos. Isso vale na adoração. Isso vale em todas as áreas, irmãos. Né? Devemos fazer com sinceridade, com amor, com seriedade, sabendo que, olha só, tu conheces o meu assentar e meu levantar. Deus conhece tudo. Aonde você vai, aonde você pisa. Né? Ele conhece. E de longe, entendes o meu pensamento. Então, fechou. Deus sabe todos os nossos movimentos. Deus sabe todos os nossos pensamentos e planos. Então, fechou. Então não tem como nós darmos um passo, ou nós fazer algo que mínimo que seja, que o Senhor não veja. Aí vem, como eu disse aqui, repito, para finalizar. Aí tanto para nos, né, livrar, como para nos guardar, como para também nos abençoar, Deus vê tudo, nada passa em vão, como também para nos cobrar. Se falharmos, se errarmos e queremos apresentar diante de Deus, né? De aparência, Deus sabe, não. Rapaz, muda aí. Arrependa-te, pede perdão. Eu te conheço, eu sei o que você fez. Então, diante de Deus, por isso que eu falo, irmão, quando nós fechamos a porta do quarto e vai por oração, irmão, ali não tem máscara. Ali não adianta usar as máscaras de carnaval, não. Ali não tem jeito. Como que eu vou chegar diante de um Deus tão grande desse? Falando mentira, ou tentando burlar ou enganar Deus. Como que eu vou fazer? Tem jeito? Se ele conhece os meus movimentos, se ele conhece de longe o meu pensamento, como que eu vou enganar esse Deus? Não tem como. E aí também entra aquele negócio. Ele sabe do seu sofrimento, das suas lutas, dos seus problemas, e ele está aqui nesta tarde para te ajudar, para direcionar você, para te dar uma saída, para te dar um escape, para te mostrar a decisão que você deve fazer. Mas a primeira dela é buscar Deus em oração. Fecha o seu quarto, entra nele, fecha o seu quarto, fecha a porta e fale com Deus. Ele te conhece, irmão. Rasga o seu coração. Ah, Senhor, eu sou isso mesmo. Ah, eu fiz isso. Não precisa esconder de Deus. Não precisa, porque ele sabe. E uma coisa que impede a nossa bênção é não confessar e deixar. Tem muitas pessoas amarradas, porque ela não confessa e não deixa. Agora, quando a pessoa confessa e se arrepende, quando a pessoa arrepende, é aquela que deixa, alcança misericórdia. Agora, aquela que chora, pede perdão e volta à prática, mesma coisa, é remorso, não é arrependimento. Aí ela só tem remorso. Ainda ela não se arrependeu. Quando arrependemos de verdade, custe o que custar, irmãos, nós abandonamos. Pode ferir, pode machucar, pode nos causar dor e sofrimento. Mas quando arrependemos, nós deixamos. E aí Deus, lá do céu, ele nos perdoa, nos abençoa, nos restaura como o filho pródigo. Como o filho pródigo foi restaurado, ele nos restaura. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Obrigado por estar aqui conosco nesta tarde, desse domingo. Vamos fazer a oração da fé. Eu quero unir a minha fé com você. Nós vamos fazer um clamor agora ao Deus que tudo sabe, que tudo conhece. E Ele tem bênção para a sua vida nessa tarde. Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui, Senhor,
nesta tarde do dia 2 de março de 2025. Eu quero agradecer o Senhor por esse privilégio que o Senhor está nos concedendo de estarmos aqui ouvindo a Tua voz, aprendendo da Tua palavra. E hoje nós vimos, Pai, como o Senhor tem dois atributos, muito mais, mas desses dois atributos, Pai, nós vemos que estamos nu e patente diante do Senhor. O Senhor sabe de longe o nosso entendimento, nossos pensamentos. E também o Senhor, meu Deus, sabe até mesmo os movimentos que nós fazemos. O Senhor é onisciente, Pai. O Senhor é onipresente, onipotente, transcendente. O Senhor tem todo o poder, o Senhor sabe de todas as coisas. Pai, nós estamos aqui na Tua santa e bendita presença, suplicando por misericórdia, suplicando pela Tua graça, suplicando o Teu favor, pedindo perdão pelos nossos pecados. Pai, tende misericórdia de nós, que possamos estar vivos diante do Senhor. Não, meu Pai, não permita que agimos como mortos, que não atende, que não ouve, que não coage, meu Pai, mas que possamos estar vivos na presença do Senhor, porque o Senhor nos vivificou, estando nós mortos em delitos e pecado. Senhor, nesta tarde, meu Deus, visita o Teu povo, visita os nossos irmãos que estão perto, que estão longe. O Senhor conhece a vida de cada um deles, e o Senhor sabe da necessidade de cada irmão, de cada irmã. Visita o Teu povo, Pai, pelo Teu poder, pela Tua graça. Aquelas pessoas que estão viajando, Deus, dá livramentos, guarda nas estradas. Guarda, meu Deus, os nossos familiares, os familiares dos nossos ouvintes, aonde eles estiverem. Dá livramentos, Pai. Que o anjo do Senhor possa estar acampado ao redor deste irmão, desta irmã, guardando, livrando de todo mal. Senhor, nos dá, Senhor, uma semana abençoada. Nos dá uma semana de paz, uma semana de comunhão com os céus. Pai, no nome de Jesus, visita as pessoas que precisam de uma cura, de um milagre na saúde, ó Deus. Visita, Senhor, nesta tarde. Em nome de Jesus, pessoas com sentimentos, Pai, de inferioridade, pessoas que foram amaldiçoadas com palavra, que ela não vai ser nada nessa vida. Pai, que esse pensamento, que essa maldição caia por terra, em nome de Jesus de Nazaré. Deus vai visitando as famílias, visita os jovens, adolescentes, criança, os idosos. Meu Senhor, estenda as Tuas mãos nesta tarde. Cura as enfermidades, liberta de toda opressão maligna. Senhor, traz a existência daquilo que não existe na vida dos nossos irmãos. Senhor, opera maravilhas nesta tarde, porque o Senhor é Deus de milagre. E agindo o Senhor, ninguém pode impedir. Deus, estenda as Tuas mãos, Senhor. Faz um milagre na vida dessas pessoas. Senhor, nós pedimos a Tua graça, o Teu favor, a Tua misericórdia. Meu Deus, faz um milagre. Senhor, abre portas, Pai, cura os enfermos. Eu repreendo toda sorte de enfermidade. Do alto da cabeça às plantas dos pés, enfermidade desapareça. Dor, saia. Mal-estar, saia. Em nome de Jesus, ansiedade, tristeza, preocupação, depressão, em nome de Jesus, saia. Senhor, vai visitando, Deus, os lares. Vai visitando as famílias. Meu Deus, vai mudando a história, abre portas, muda a história. Nos ajuda, Senhor, a sermos sinceros, servos de Deus diante do Senhor. Nos livra da hipocrisia. Nos livra, Senhor, da malícia, da maldade, que os nossos pensamentos possam estar ocupados com as coisas lá do alto. Pai, no nome de Jesus, eu coloco nas Tuas mãos todos os pedidos de oração que recebemos. Eu coloco na Tua presença todas essas pessoas que estão me assistindo. Deus, que o Senhor nos dê uma tarde, uma noite abençoada, uma semana de vitória, um mês de vitória. Que o mês dos nossos ouvintes possam ser um mês abençoado, de vitória e de bênção. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém e graças a Deus. Amém, meus irmãos? Você toma posse desta palavra? Amém, glória a Deus. Que a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus nesta tarde. Amém, glória a Deus. Vamos voltar à meia-noite, se Deus quiser.
e vou deixar agora um testemunho. Vem comigo, vamos ouvir esse testemunho. E até meia-noite, se Deus permitir. Paz do Senhor, irmã Débora, paz do Senhor, irmã Yori. Estou passando aqui, meus irmãos, para agradecer vocês pelas orações que eu pedi esses dias para trás, que eu estava passando muito mal, uma agonia, uma coisa ruim, o coração parece que ia estourar, aquele estufamento, o peito inchado, aquela coisa ruim. Eu estava angustiado, meus irmãos. Eu mandei mensagem, os irmãos oraram, me apresentaram em oração, pela honra e glória do nosso Deus. Hoje eu estou bem, estou passando para agradecer, primeiramente a Deus, e segundo os irmãos que oraram por mim. Que os irmãos fazem parte da minha família, fazem parte da minha vida, um culto no meu lar. E agora acabei de terminar a oração do irmão Eurípides aqui. Aí eu falei, deixa eu agradecer a Deus por tudo, né? E que Deus venha abençoar poderosamente a vida de vocês, viu? Abençoar o casal, abençoar as filhas, que Deus venha usar mais e mais a vida de vocês, tá bom, meus irmãos? Deus abençoe, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Meu nome é Antônio, eu sou daqui da cidade de Ibaté. Deus abençoe.